Luiz Gustavo Benedetti é um dos destaques das categorias de base do Palmeiras. No clube desde 2022, o zagueiro de 18 anos vai receber suas primeiras oportunidades no profissional nessa temporada. E com 1,98 m de altura, ele é o zagueiro canhoto que a gente tanto fala que o Palmeiras busca no mercado. Mas será que ele já tá pronto para assumir essa responsa em 2025? Como ele joga e como ele pode encaixar nesse elenco do Palmeiras de Abel Ferreira nessa temporada? Vem comigo para mais uma análise tática. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática de um garoto que sobe da base pro profissional nessa temporada. E dessa vez é do cara que protagonizou essa foto aqui no treinamento do Palmeiras. Olha o que sobe o Benedetti na bola aérea. Esse aqui é o Rios em pé, o Rios que tem 1,85 m de altura. Esses dois são Gomes e Murilo saltando e olha a diferença de altura pro Benedetti, é desse gigante que a gente vai falar hoje. E você tá percebendo que antes mesmo da temporada começar, a gente já tá analisando todos os garotos do Sub-20 que sobem pro profissional num conteúdo que você só vê aqui no Análise Verdão, e pra seguir acontecendo a gente precisa do seu feedback positivo. Veja só, falta análise de um garoto muito pedido que é o Figueiredo, e se este vídeo aqui do Benedetti bater 1000 likes até o fim do dia, 1000 likes, o vídeo do Figueiredo já sai amanhã, fechou? Amanhã às 11 da manhã aqui no canal, se vocês conseguirem bater a meta. Então já vai deixando o seu likezinho aqui no vídeo e aproveita pra se inscrever, né? Porque se você não tiver inscrito, você não vai saber quando chega vídeo novo, e tem muito vídeo novo chegando aqui no canal, então inscreva-se. Indo então ao que interessa, o Benedetti chegou ao Palmeiras vindo da Ferroviária, ainda no Sub-17. A partir de então ele se estabeleceu como um dos destaques da categoria, subindo para o Sub-20 em 2024, ano passado. E um detalhe interessante é que o Benedetti disputou 40 jogos pelo Sub-20 do Palmeiras e marcou 10 gols, um gol a cada 4 jogos, uma média bem interessante. Além disso, em termos defensivos, o Benedetti tem uma boa taxa de duelos defensivos ganhos, né, com mais de 70% de aproveitamento nesse quesito, como vocês podem ver. Já nos duelos aéreos, ele mantém um bom aproveitamento com 64%, além disso uma média de 4,1 interceptações por 90 minutos e 2,5 cortes também em média, estatísticas que você só vê por aqui, hein? E só para efeito de comparação, para não ficar os números jogados aí, se a gente for contrapor essas estatísticas com as estatísticas do Vitor Reis pelo Sub-20, afinal o Vitor Reis foi o último zagueiro que subiu, né, do Sub-20 pro profissional, o Vitor Reis ganha do Benedetti nos duelos, né, tanto pelo chão quanto pelo alto, enquanto o Benedetti tem médias superiores ao Vitor Reis em interceptações e em cortes dentro desse recorte. Mas enfim, vamos sair dos números e falar como joga essa joia do Palmeiras. Por ser canhoto, ele obviamente joga pelo lado esquerdo da defesa, como é natural para todo zagueiro canhoto. No caso do time Sub-20 do Palmeiras, o Benedetti era um zagueiro que ficava um pouco mais na sobra, né? Ele saía menos para dar bote, para caçar, protegia um pouco mais. Aliás, esse é um dos grandes pontos positivos dele como zagueiro, ele se posiciona muito bem quando tem que proteger o espaço, como nesse lance contra o Novo Horizontino, que ele induz o atacante para a lateral da área, forçando uma finalização ruim que não dá em nada. Ele vai muito bem nessa proteção do gol, mas por outro lado o Benedetti ainda pode desenvolver o seu jogo um pouco mais no momento em que ele vai sair para dar um bote, vai sair para caçar no meio campo, por exemplo. Nesses casos é um pouco mais perigoso. Nesse mesmo jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, isso acontece algumas vezes. Na primeira delas, vocês podem ver que ele sai para dar o bote no campo do adversário, até ganha a primeira dividida, mas não consegue acertar o segundo bote, né, fazendo com que o jogador do adversário consiga avançar em campo. Já nesse outro lance, ele descola da linha defensiva, erra o bote e o atacante do Novo Horizontino passa por ele e no final da jogada até sofre um pênalti ali para o adversário. Ou nesse outro lance, em que ele já tá um pouco mais vendido, né, a linha de defesa tá tendo que se virar, então não é tanto culpa dele, mas ele é batido ali pelo atacante no drible.
É claro que isso não significa que o Benedetti não consiga jogar no mano a mano. Nesse lance contra o Grêmio, por exemplo, no Brasileirão Sub-20, ele faz uma boa leitura da jogada e consegue dar um bote certeiro para recuperar a bola pelo Palmeiras. Ou nesse aqui, ele ainda acerta o timing na pressão pós-perda, né, para já recuperar a bola imediatamente após a perda dela, para manter o Palmeiras no campo de ataque. Então, ele tem bons lances nesses contextos. Só que mesmo assim, fica evidente que o zagueiro se sente mais confortável protegendo o espaço do que saindo para dar bote. E além disso, é sempre bom frisar que no profissional o nível de enfrentamento é completamente diferente, então isso também precisa entrar na equação, né? Uma coisa é pro Benedetti marcar ali garotos da idade dele, ali no sub-20 e tal, outra coisa é subir pro profissional e no fim de semana ter que marcar o Pedro, aí no meio de semana o Igor Jesus, no outro fim de semana o Caleri, o nível de enfrentamento sobe, é um ponto de atenção. Agora, vocês sabem muito bem que em 2025 o zagueiro ele não pode só marcar, ele não pode só saber destruir, o zagueiro também é importante na saída de bola, principalmente levando em conta que é um zagueiro canhoto. E com mais um levantamento exclusivo, a gente começa a falar sobre a construção das jogadas por parte do Benedetti, que é um ponto que eu acho que ele poderia até arriscar um pouco mais. Vocês podem ver aí os números, de que ele tem uma média de 44,2 passes por jogo, sendo 88% certos. Dessa média, 17,8 desses passes são pra frente, menos da metade aí, né? Então vale ele arriscar um pouco mais de passes pra frente, mas com uma boa taxa de acerto, né? Chegando aos 78% ali. Já em relação aos passes longos, são 6,1 em média por jogo, com acerto ali de pouco mais de 60%. Mas para efeito de comparação, que é sempre interessante, ele é o zagueiro do sub-20 com o menor índice de passes longos tentados por jogo e um dos menores índices de passes no geral também, então ele não se arrisca tanto quanto poderia na saída de bola. Geralmente ele prefere optar por um passe mais seguro, ou mesmo que seja um passe pra frente, um passe um pouco mais curto ali, né, sem conduzir tanto a bola ou tentar passes muito longos. Olha nesse lance aqui, por exemplo, como ele até tem espaço pra conduzir pro lado esquerdo, né, pra usar a perna boa, mas ele prefere voltar ali com o zagueiro da direita, que já abre pro lateral direito ali, que tá ajudando na saída de 3. Em outra oportunidade, ele mais uma vez já domina e toca pra frente, né, prefere achar o volante mais próximo do que arriscar um passe com a perna esquerda, e isso pode acontecer por vários motivos. Ele pode não ter uma segurança ali pra fazer isso, ou pode ser uma orientação do treinador, enfim, não dá pra saber. De qualquer maneira, é claro que o Benedetti vai ter tempo para desenvolver tudo isso no profissional, né? As exigências são diferentes, como eu falei, ele vai ter tempo para desenvolver essa parte do seu jogo, porque ele também é um cara muito jovem, e seria importante, de fato, que ele desenvolvesse isso, que ele construísse um pouco mais, que ele se arriscasse um pouco mais com bola, porque ter um zagueiro canhoto, que tem iniciativa e que tem qualidade para construir, é um adicional muito interessante para o elenco do Palmeiras, seria uma coisa muito bacana. Mas o que importa mesmo é que quando ele erra na saída, ele mesmo consegue se recuperar, como nesse lance aqui. Vejam como ele dá a opção de passe, acaba dominando mal nesse lance pra sair jogando e perde a bola. Só que mesmo sendo alto, o Benedetti é um zagueiro relativamente rápido, então ele consegue voltar pra cercar bem o atacante, impedindo o ataque de progredir. E por último, mas não menos importante, precisamos falar da bola aérea. Afinal, o Benedetti é um zagueiro de quase 2 metros de altura e a média de gols dele, tanto no sub-17 quanto no sub-20, é bem boa para um zagueiro. Nos escanteios ofensivos, ele geralmente se posiciona ali na segunda trave, né, como nesse gol aqui, em que ele vai atacar a bola justamente nessa segunda trave e obviamente sobe mais que todo mundo. Nos escanteios defensivos, que também é importante dizer, ele se posiciona ali geralmente entre o meio da área e a segunda trave, marcando geralmente o espaço, né, ele não gruda no jogador, ele marca mais a zona para ser o cara que sobe para cabecear, se a bola é cruzada ali na zona dele, e em faltas ou jogadas de lateral, é interessante ali o posicionamento do Benedetti variando mais. No lateral, por exemplo, a ideia é ele ficar na primeira trave quando essa bola é jogada na área, né? Ele é esse principal alvo do lateral ou do latereio, né? Como você quiser chamar, como nesse gol aqui. Fazia tempo que você não viu um gol de latereio, né? Eu sei. Mas é sem dúvida nenhuma um dos grandes pontos positivos do Benedetti essa bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, afinal, né? Quase 2 metros de altura e uma boa impulsão ainda. Mas agora que a gente cobriu essas características, pontos fortes, pontos fracos e tudo mais, a gente precisa falar sobre perspectivas para 2025. Porque pensando nesse início de temporada, o Benedetti ele pode ser sim uma boa peça de reposição. Eu acho que ele deveria ganhar minutos no Paulistão, até para se adaptar melhor ao profissional em um nível mais baixo do que Brasileirão, Libertadores e tudo mais.
Mas é importante ressaltar que ele é um jogador que ainda tem coisas pra desenvolver, né? Tem características pra desenvolver tanto em relação ao seu jogo com bola quanto ao seu jogo sem bola. E isso não tem problema, tá, gente? Eu sei que muitas vezes a gente espera que o cara suba do sub-20 pro profissional já pronto, já jogando direto, já pode colocar ele no domingo, na quarta, que ele já vai enfrentar os grandes times do Brasil. Nem sempre precisa ser assim. A gente tá falando de um jogador extremamente promissor, mas que só jogou uma temporada no sub-20 e até o final do ano que vem ainda poderia jogar por essa categoria. Então vamos respeitar a individualidade de cada jogador e permitir essa adaptação ao profissional com o tempo que for necessário. Cada um é cada um, cada jogador tem a sua particularidade, então o Benedetti pode ser um cara que demora um pouco mais essa adaptação ou pode demorar menos, ele pode evoluir mais rápido, pode sentir menos o peso da transição do sub-20 pro profissional. Não sei, vamos ver, o importante é respeitar a individualidade de cada jogador. Então, apesar dele ser o zagueiro canhoto, né, em tese que o Abel tanto pedia, a gente não precisa colocar essa responsabilidade em cima dele logo até pensando em não queimar o jogador, né? Mas eu quero saber também a sua opinião sobre o Benedetti, sobre o zagueiro. Depois de toda essa análise aqui, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, as suas expectativas pra ele. E claro, não esqueça do like pra mostrar que você curtiu esse vídeo, curtiu essa análise, porque como eu disse, se a gente bater a meta de 1000 likes, amanhã tem análise do Figueiredo, que é um baita volante. E se você gostou desse vídeo, recomendo que confira esta outra análise aqui que saiu no canal. É só você clicar na tela para assistir, fechou? Bem fácil, e fica ligado que tem muito mais análise tática sobre o Palmeiras chegando aqui no canal nesse começo de temporada. Fechou, meus amigos? Até lá!